Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência na nossa leitura, 45º dia de 100, 45 de 100, para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer, está escrito, quer comais, quer bebeis, quer comais, quer beber, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é tudo para a glória de Deus. Essa leitura é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Espírito Santo possa nos capacitar ao iniciar esta leitura. Nos capacita e nos dá entendimento, abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, meu Pai. Nos dá inspiração, eu te peço, em nome de Jesus. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento desta leitura, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Sempre eu costumo dizer, o autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Ela foi escrita por 40 autores de lugares diferentes, de cidades diferentes, de profissões diferentes, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a origem da Bíblia não está no homem, mas está em Deus. Vamos iniciar a nossa leitura. Segunda parte. Vem comigo na palavra. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão,
e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente ofereceram para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas, de manjares, e as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesouros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata e até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seu filho, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas e cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhe não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, a farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Nós acabamos de ler sobre o contexto aqui, a epígrafe do texto diz assim, Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Ainda proveu ali, o que ele precisava para oferecer os sacrifícios a Deus. Então Deus enviou, ainda deu condições para Esdras. O rei deu. A lista dos que voltaram a Babilônia com Esdras. Agora tem alguns nomes aqui. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias. Os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens, dos filhos de Pati, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens, e dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, e dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, e dos filhos de Zefatias, Zebadias,
filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. 28 homens. E dos filhos de Azagade, Jonã, o filho de Aquitã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Samaías, e com eles 60 homens. E dos filhos de Bigavai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio, que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. E enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E dei-lhe mandado para Ido, chefe, no lugar de Cassifia, e lhe pus palavras na boca para dizerem a Ido, seus irmãos, e aos netineus, no lugar de Cassifia, que nos trouxessem ministros, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus, e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum. Olha só. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, né? Porque eles estavam saindo da Babilônia e indo para Jerusalém, então era uma boa caminhada, quilômetros e quilômetros de viagem. Então eles oraram, eles jejuaram com o propósito, de Deus ali os guardarem. Lindo esse versículo, eu vou repetir. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. A mão do Senhor, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais, dos sacerdotes Serabias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhe prata e ouro, e os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, o qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro,
e 20 taças de ouro, de 1000 daricos e 2 vasos de bom metal, lustroso, tão desejável como ouro. Amém? Deus abençoe-o. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar a nossa leitura aqui, que tem ainda leitura um pouco extensa, mas Deus está dando graça aí para a gente continuar nessa leitura, lendo a Bíblia em 100 dias. Não é fácil, mas estamos aí focados nesse propósito. Amém? Glória a Deus. E disse-lhe: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos príncipes, dos pais de Israel, e em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, o do ouro, dos vasos, para trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Miramote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eliázer, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, e 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos satrapas do rei e aos governadores de Aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. Até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus?
Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra. À espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão dos rostos, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda, é pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram, de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não darei aos seus filhos, e as suas filhas não tomarei para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó Senhor, nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentarmos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todos os consumires? Até que não ficasse resto, nem quem escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Último capítulo 10 de Esdras. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres etéias. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. No tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Bonito, né? No tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-se e faz assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e todo Israel, de que
fariam conforme estas palavras, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciões de toda a sua fazenda, se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio, e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhe: Vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as suas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Nem é obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio. E todos que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se puseram sobre este negócio, e Mesulão, e Sabitai, e Levita o ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens cabeça dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. Assentaram-se no 1º dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio. E acabaram-se de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, até o 1º dia do 1º mês, e acharam-se dos filhos dos sacerdotes, que casaram com mulheres estranhas. Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Mazeias, Eliezer, e Jaribe, e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediram suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani, e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maceias, e Elias, e Semaías, e Jeiel, e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elionai, Maceias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, e dos levitas Josabade, e Sibiei, e Quelaías, e Quelita, e Petaías, e Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, e dos porteiros Salum, e Telem, e Uri, e de Israel dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, bastante nome aqui, uma lista, ó. E Miamim, e Eliázer eu já ouvi, Eliázer, e Malquias, e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeel, e Abide, e Jeremote, e Elias também é comum também a gente ouvir o nome Elias, né? E dos filhos de Zatu, Elionai, já é diferente, ó, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade, Azizá,
E dos filhos de Bebai, Jeonã, Ananias, Zabai e Atrai. E dos filhos de Bani, Mesulão e Maluque, e Adaías, e Jazube, e Seel, e Jeremote. E dos filhos de Pati, Moabe, Adana e Quelel, e Benaia e Mazel, e Matanias e Bezalel, e Binui e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isaías, Milquias, Semias, Simão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matatá, Zebade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Madai, Anão e Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meramote, Eliasabe, Matanias, Matanai, Jazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadebai, Sazai, Saraí, Azarel, Selemitas, Semarias, Salum, Amarias e José. José também comum, né? José. O nome mais conhecido aqui é José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebini, Jadai, Joel também conhecido, Benaia, todos esses tinham tomado mulheres estranhas. E alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Amém? Então terminamos o livro de Esdras. Nós lemos hoje, no 45 dia de 100. São exatamente agora 22 horas. Faltam 3 minutinhos para 22 horas. 22 horas. Esdras, do capítulo 5 ao 10. Nós lemos, agora falta Neemias. Neemias, do 1 ao 2. Glória a Deus. Vamos lá então. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá o ajuntarei e o trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei.
Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava vinho diante dele. Estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei disse-me: que me pedes agora? Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeiras para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Zombaram e desprezaram. Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Amém? Glória a Deus. Agora, faltam mais 2 capítulos, Romanos.
Amém? Romanos capítulo 1, capítulo 2. Glória a Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha que lindo. Separado para o Evangelho de Deus. Abrir um parênteses aqui, que a nossa oração seja essa: Senhor, nos separa para o Evangelho de Deus. Paulo era separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, uma fé mútua, tanto vossa como minha. Fé mútua. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, olha o que Paulo fala, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que está em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A idolatria e a depravação dos gentios, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, seus argumentos,
se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, a imundície para desonrarem o seu corpo entre si. Ó, Deus entregou as concupiscências do seu coração, pois mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhante também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Aí, a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas? A ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo-as, tu escapará ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra, incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há exceção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando aos gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Os judeus são inexcusáveis, a verdadeira circuncisão. Eis que tu que tem por sobrenome judeu,
repousas na lei e te glorias em Deus? Sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei? E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade da lei? Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu, o que pregas, que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. A circuncisão aqui é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém? Terminamos a nossa leitura com a graça e ajuda de Deus. Amém? Terminamos a nossa leitura 45º dia, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento de leitura, por conseguir, é claro, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, finalizar esta leitura. Eu te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe.